Você gosta de perguntas? Eu sou apaixonada por elas. Sempre que ouço uma pergunta que me faz pensar de modo diferente ou mais profundo sobre algo, instantaneamente quero me aproximar. Buscando curtir mais dessa paixão, tenho procurado metodologias que utilizam as perguntas como norte e acabam deixando uma delas no ar. Que diferença as perguntas podem fazer na vida de quem as realiza? Rubem Alves dizia que as escolas podem tratar as crianças como se fossem pássaros engaiolados ou livres para voar. Em escolas em que o voo é livre, as crianças são estimuladas a pensar sobre o que aprendem, o que vivem e o que sentem. Algo que as torna capazes de experimentarem essa liberdade e tomarem mais consciência sobre suas escolhas é exatamente a possibilidade de elaborar perguntas. Na Grécia, Sócrates se destacou no campo da filosofia ao realizar perguntas provocantes que envolviam seus alunos no processo de aprendizagem e fazia com que elaborassem suposições sobre o centro de suas formas de pensar e enxergar o mundo. Se Sócrates vivesse em nossos tempos e escutasse alguém dizendo: "Desejo mais equilíbrio entre trabalho e vida", muito provavelmente, antes de começar a listar uma série de sugestões sobre o que a pessoa deveria fazer e até mesmo indicar as consequências de uma vida desequilibrada, provavelmente ele perguntaria: o que é equilíbrio entre trabalho e vida para você? A pergunta é simples, mas poderia trazer à tona a resposta que faria sentido para aquela pessoa, e não para qualquer outra. Quais as perguntas que lhe aproximam das respostas que você busca? Considerando os desafios e as mudanças constantes da atualidade, em que o que sabemos agora pode não ser suficiente para nos sentirmos seguros, confortáveis e até mesmo felizes, saber elaborar perguntas e se permitir realizá-las pode diminuir o peso das respostas prontas, dos comportamentos automatizados e das certezas. Quais as perguntas que estariam silenciadas em nós? Quais as razões para estarem caladas? Algo relacionado à pressa de tomar decisão ou entender um tema rápido? Algum medo de exposição? Medo de julgamento ou de parecer infantil? Como seria o nosso dia a dia se antes de agirmos elaborássemos perguntas sobre as informações que recebemos? Que perguntas faríamos se ousássemos usar o poder das perguntas? Onde você estaria se tivesse elaborado todas as perguntas que um dia pensou em fazer? Tem uma história pessoal em que, ao escolher não fazer perguntas, perdi minha voz sem saber como nem porquê por 54 dias. Aconteceu assim. Fui a uma consulta médica de rotina e descobri que um nódulo que tenho na tireoide e acompanho há alguns anos havia aumentado muito. Apesar de não ser diagnosticado como câncer, a médica me indicou algumas alternativas sobre o que fazer com ele. Não fazer nada e continuar acompanhando, realizar uma cirurgia para retirada total da tireoide ou injetar álcool no nódulo, na tentativa de reduzir o seu tamanho. Rapidamente julguei que aquela última opção era um passo intermediário entre algo que julgava muito radical e muito passivo. Quando ela terminou de apresentar as informações, me disse: "Délia, você tem alguma pergunta?" Eu nem esperei o silêncio se estabelecer e respondi: "Não, já entendi. Escolho injetar o álcool." Ela completou: "Você não precisa decidir nada agora. Pode pensar, pesquisar a respeito, depois me diz o que decidiu." Eu voltei a responder enfaticamente: "Não precisa, já decidi." A única pergunta que eu lembro de ter feito não tinha nada a ver com os riscos envolvidos ou com o nível de dor que eu sentiria. Todas as informações que eu recebi partiram da médica e eu passivamente não perguntei nada. Saí de lá e agendei o procedimento para o dia seguinte. Na hora H, senti uma dor absurda que eu não fazia a menor ideia que estaria presente. Saí de lá sem a minha voz. Eu não tinha perguntado sobre os riscos envolvidos, então eu não sabia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu estava encarando um deles, lesão do nervo que movimenta as cordas vocais. Algo raríssimo, mas possível. Eu saberia disso se tivesse feito perguntas do tipo: quais os riscos que eu corro?
O que devo fazer se algo der errado? Quanto de dor há no procedimento? Em quanto tempo eu me recuperaria? Desconfio que as respostas a essas perguntas me fariam tomar a mesma decisão, mas eu atravessaria a angústia de estar sem a minha voz, com mais informações e mais responsabilidade sobre a minha escolha e suas consequências. A boa notícia é que minha voz está aqui, mas ter estado sem ela por quase 2 meses me fez perceber que, por mais estranha que uma pergunta pareça, por mais que eu tenha pressa de solucionar um problema, eu preciso pensar em pelo menos uma pergunta que eu faria sobre qualquer coisa que eu ouça, pense ou sinta, que me coloque na posição de aprendiz, de pássaro aprendendo a voar livremente. Será que ter as respostas prontas nos faz pensar que estamos ganhando tempo? Será que parecemos mais seguros quando respondemos mais do que perguntamos? Qual a voz que permitimos ecoar do outro quando ele tem espaço para falar a partir das nossas perguntas? Perguntar antes de afirmar pode tornar a nossa própria voz mais forte a partir do que escutamos da voz do outro? Quanto prazer alcançaríamos se nos dessemos a oportunidade de aprender e desaprender através da elaboração de perguntas? Ao que parece, Mário Quintana já nos indicava um caminho em que perguntas seriam mais relevantes que respostas, quando nos disse: a resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. Como essas palavras podem nos aproximar de um caminho em que perguntas sejam prioridade em nossas vidas? Quer se apaixonar? Que tal experimentar algumas perguntas? Quer aprender a voar? O que você acha que tem que fazer?